Põe aqui no Instagram, começando aqui mais uma jornada bíblica, hoje para falar especificamente da armadura de Deus, um trecho, uma porção das Escrituras na carta de Paulo aos Efésios, tá? A gente já começou na semana passada falando dessa carta, né? Falando do contexto da época, do autor, as principais porções, as principais doutrinas. Mas agora a gente vai focar na questão da armadura de Deus, porque eu não queria fazer na live anterior e ficar algo corrido, não dá tempo de abordar. É um dos textos mais importantes assim do Novo Testamento para a gente gastar um tempo aqui. Deixa eu enviar os convitinhos aqui no nosso aviãozinho à direita. Deixa eu clicar aqui e mandar os recados aí para quem está no Instagram, seguir a nossa live, acompanhar aqui a nossa transmissão. Tô mandando aqui, hein? Dá uma boa noite para você que está chegando. Envia também aí para os seus contatos. Quem puder acompanhar aqui com a gente a nossa live. Espero que eu esteja alimentando a sua fé, alimentando a sua vida em Cristo, o seu crescimento. Boa noite. Para você que está chegando aqui com a gente, o Instagram está fazendo aquela busca, enviando essa live aí para os nossos seguidores. Amém? Deixa eu começar aqui orando, nos conectando com a fonte, aquele que é capaz de liberar toda a revelação do verdadeiro Mestre Jesus para nós. Então, vamos estar buscando a face dele nessa noite. Convidar você, pega a sua Bíblia, papel, caneta, e vem orar com a gente, vem aprender com a gente, vem estudar a Bíblia junto. Amém? Meu Deus, meu Pai, eu sei que de Ti vem todas as bênçãos, de Ti vem toda a revelação, do Senhor vem toda a capacidade para falar, toda a graça de Deus para atingir o ouvido de qualquer pessoa, Senhor, que estiver ouvindo essa live nesse tempo presente, daquele que vai ouvir essa palavra em algum momento. Alguma frase daqui vai encaixar, vai fazer sentido, vai curar a vida de uma pessoa. Eu acredito que o Teu Espírito pode usar a arma, a palavra de Deus, que possa alcançar o coração, como de fato uma espada que é capaz de atingir, de curar, de cortar o que é ruim. Tira de nós, Senhor, o que é velho, o que é da velha vida, da velha natureza, e coloca em nós a Tua nova natureza. Usa, Senhor, essa transmissão para falar aos corações, para fazer diferença nesse que está me assistindo. Boa noite para você que entrou. Pedir para você encaminhar para os seus amigos aqui essa live. Muita gente assiste depois do horário, né? Muita gente assiste quando chega em casa, ou outro dia da semana, no dia seguinte pela manhã. Então você pode estar enviando essa live aí para os seus amigos e de alguma forma trazer aí uma resposta de Deus ao coração daquele que precisa, tá bom? Estou enviando aqui para os nossos amigos. Você também pode fazer isso, gastar um tempinho aí enviando essa live aí para os seus contatos, para os seus conhecidos. Também no Facebook, tá? Ela está ficando disponível aí também no Facebook, para quem quiser, né, compartilhar. Às vezes a pessoa tem mais acesso ao Facebook. E depois que termina, conforme o tempo vai passando, eu vou pegando a live e baixando esse formato, colocando lá no Face para também... no Face não, no YouTube. Lá no YouTube tem todas, tá? Se você não achar no meu Instagram, e você quiser consultar algum livro específico da Bíblia, é só você ir lá no YouTube e acompanhar o que eu estou colocando lá. Gente, hoje eu vou me focar, como eu disse aqui no início, na armadura de Deus, no assunto chamado armadura de Deus. Efésios capítulo 6, você que acompanha a nossa jornada já há algumas semanas, você viu que a gente está na carta de Paulo aos Efésios, que eu fiz 2 vídeos semana passada, que a transmissão caiu, e eu nem consegui entrar no capítulo 6, eu não quis fazer isso de forma corrida. Então hoje talvez a nossa live seja mais curta, mas eu vou focar na questão da armadura, tá bom? Fazer um anúncio para vocês também que na próxima quinta eu vou estar ao vivo com o Instagram da Antioquia, tá? Para falar da nossa escola Antioquia, falar de um tema que é sobre Deus nos aceitar, Deus nos perdoar, Deus nos salvar, é um tema que eu gosto muito de falar.
E muitas pessoas têm essa insegurança cristã, né, de saber que são alguém diante de Deus, né? Que são ouvidos, que são filhos amados, ter essa certeza de que são salvos. Então, o crente maduro em Jesus, que é um dos objetivos da Escola Antioquia, trabalhar esse tema, né? O crente maduro que caminha para crescer em Cristo, ele tem que saber quem ele é, né? Como Deus o vê, como Deus o recebe. Então, na quinta-feira, 8 da noite também, a gente começou na semana passada, né, com o apóstolo Renan e o Galber, o pastor Galber fazendo a live. Então, a partir de agora, toda quinta é a live de Antioquia, tá? E toda segunda eu faço a minha aqui, falando dos livros da Bíblia, naquela sequência que a gente já tem trabalhado. E que Deus nos ajude hoje a alcançar êxito aqui, falando desse tema maravilhoso, falando no seu coração. Gente, Efésios, capítulo 6, versículo 10, vou fazer a leitura com vocês aqui. Concluindo, ou seja, é uma nota de conclusão dessa epístola de Paulo, que basicamente eu já vi aqui que essa epístola é sobre se despir do velho homem, se vestir do novo homem, deixar as velhas práticas e viver uma nova natureza. Então a conclusão dessa nova natureza, você não pode imaginar que vivendo algo novo em Cristo você não vai incomodar as estruturas das trevas. Essa é uma epístola que vai falar sobre batalha espiritual no seu final. Ela vai entrar nesse ambiente de resistência, de luta espiritual. Porque quando um reino avança, ele está tomando espaço de um outro lugar. Toda vez que você consegue uma conquista em Deus, seja no ambiente profissional, você é um filho de Deus, como eu lá, como professor, como diretor de escola, ocupando um lugar, fazendo a diferença, você gera incômodo para estruturas espirituais de trevas. Tá? Você não pode pensar que no ambiente onde você está, você não vai ter enfrentamentos. Você vai ter enfrentamentos, você vai ter resistências. E a gente tem que tentar enxergar não como uma resistência de pessoas, mas entender que a gente está lutando contra forças espirituais, tá bom? É mais ou menos sobre isso que Paulo vai falar. Você pode imaginar um apóstolo como Paulo, que entrou no mundo grego. Ele era um judeu convertido. A igreja que estava se convertendo estava ficando em Jerusalém, na Judéia, no máximo ali para o samaritano, mas não eram pessoas que estavam entrando no mundo do estrangeiro, né? Naquele mundo politeísta que adorava vários deuses, que praticava prostituição cultural, né? Paulo está entrando agora no mundo grego, num mundo que tem uma cultura totalmente diferente da dele, um culto totalmente diferente do que o judaísmo estava acostumado. Então ele não está pregando Cristo para um grupo de pessoas que pelo menos é monoteísta, que pelo menos adora o único Deus. Ele está entrando num outro mundo. Você não pode imaginar o tamanho da resistência espiritual que Paulo vai enfrentar, né? Ele não está lutando contra pessoas, ele está mudando a atmosfera de regiões. Você sabe, quando você entra num lugar, existe ali uma atmosfera, um clima espiritual. A gente vai entender melhor isso aqui em Efésios 6. Então, da mesma maneira, você cristão, você que entra com a sua fé em Deus, com seus princípios, não querendo se adequar ao meio, mas querendo provocar uma mudança no meio onde você está. Porque se você quisesse apenas ser mais um com a manada, mais um seguindo a multidão, você não ia gerar esse incômodo. Mas como você é um filho de Deus posicionado e quer entrar naquele lugar, como Daniel, que entrou na Babilônia, né? Você quer entrar no lugar como Paulo entrando no mundo grego, você vai enfrentar resistência. Tá? É de se esperar que tenha resistência. E você precisa, essa orientação que a gente vai ver agora, você precisa entender que essa resistência não é humana. Você não está lutando contra pessoas. Né? Porque se você direcionar o seu ataque a pessoas, você vai esquecer o seu verdadeiro inimigo, né? Que são forças espirituais das trevas. Existe um mundo espiritual, tá? Existem anjos, existem demônios, existem forças, quase que hierarquias mesmo, militares, pensa assim, patentes, que estão orquestrando as pessoas, que estão mudando os sistemas, os pensamentos. E é contra essas filosofias, esses pensamentos, essas ideias, esses sopros, essas inspirações malignas, que você vai gerar incômodo e causar um enfrentamento, tá?
não é uma luta contra pessoas. Eu gosto de uma explicação que eu ouvi certa vez da nossa pastora. Ela fala sobre o toureiro, né? Que o toureiro ele agita um pano vermelho na frente do touro. E o touro fica com os olhos no pano vermelho. Só que o inimigo real dele é o toureiro, não é o pano vermelho. Só que o touro está vendo o pano vermelho. Então ele vai até o pano vermelho, que está causando uma irritação para ele, e ele bate com tudo. Né? Quem é mais forte, o touro ou o toureiro? Sem dúvida, o touro é muito mais forte do que o toureiro. Mas por que o toureiro vence? Porque o toureiro engana o touro usando ali um paninho vermelho e depois ele vai lá e dá uma garfada ali no touro, né? Então, da mesma maneira, Satanás ele ilude as pessoas, querendo fazer com que você acredite que o seu inimigo são as pessoas. Então ele está balançando ali a tua sogra, teu cunhado, tua esposa, teu marido, fazendo você achar que teu inimigo ou teu chefe, né, ou alguém do seu trabalho, o diabo quer fazer você pensar que o seu inimigo é aquela pessoa que ele está balançando diante de você. E os nossos inimigos não são pessoas. Não são. Né? Existe alguém que está por trás, que usa uma pessoa aqui, outra pessoa ali, uma situação, um problema, né? Uma dificuldade, uma tribulação, uma pressão, para gerar em você um desgaste e fazer você não ver que existe um sistema por trás daquilo tudo ali. Existe um sistema. Pare de achar que o que você está enfrentando é pessoal, é contra alguém, tá bom? Olha o que Paulo vai dizer aqui em Efésios 6,10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor. A conclusão de tudo que eu tenho para te dizer é: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então não é o poder do seu braço, não é o poder do seu trabalho. A sua força é o Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Eu estou lendo Efésios 6,11. Então aqui ele está dizendo que você tem que tomar uma armadura, que é um revestimento, que é o poder do Senhor, que é o poder de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí ele vai falar no versículo 12 aquilo que eu já expliquei para você sobre o touro e o toureiro. A nossa luta não é contra seres humanos. Algumas Bíblias falam carne e sangue, né? Então a nossa luta não é humana, não é contra a carne e o sangue, e sim contra, estamos falando de mundo espiritual, tá? Aquilo que não tem carne e sangue. Nós lutamos contra principados, potestades, dominadores desse sistema mundial em trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui eu já dou ordem a toda força espiritual que se opõe à pregação do Evangelho, as ações que eu e os meus irmãos aqui em Cristo estão tomando. Eu resisto a vocês, eu paraliso vocês em nome de Jesus, e eu digo que nós avançaremos para implantar o reino de Deus na terra, para espalhar a influência do reino de Deus na terra. Eu me revisto do Senhor, e na força do seu poder, eu seria incapaz. Eu não tenho aptidão. Eu não tenho condições na minha força humana, mas eu, nessa noite, não apenas ensino sobre a armadura de Deus, mas eu estou revestido de Deus e da força do seu poder. E eu decreto que venha falecer toda a estrutura de trevas que se opõe ao reino de Deus através da sua ação, meu irmão, da minha ação nos ambientes onde nós estamos. Sejam igrejas, sejam escolas, sejam comércios, o local da sua atuação é um local da influência de Deus. Então ele fala, forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Então ele diz contra quem a nossa batalha é e contra quem a nossa batalha não é. A nossa batalha não é contra pessoas. A nossa batalha é contra principados, potestades, que são príncipes, né? Governadores. Ele está falando que existe uma casta de demônios que são príncipes de território. A Bíblia não dá assim muitos indícios. Tem gente que gosta de ficar estudando assim coisas que a Bíblia não disse. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Existe uma estrutura de principado que opera num nível de poder, né, sobre um território. E ele vai hierarquizando aqui, né? Parece que Paulo tinha algum conhecimento mais específico sobre isso. Principados, potestades, terceiro, dominadores, hostes,
né? Parece ter uma hierarquia aí. O fato que eu quero chegar é: a nossa luta é espiritual, contra inimigos espirituais. Não é uma luta humana contra inimigos humanos. E ele vai dizer onde que é essa luta. Essa luta não é também no território humano, é nas regiões celestiais. Tá? Daniel, capítulo 10, não vou poder abrir para a gente não tomar muito tempo, mas Daniel, capítulo 10, nos dá um vislumbre um pouquinho do que Paulo está falando aqui. Se a gente puder harmonizar aí Daniel 10 com Efésios 6, diz que Daniel estava orando e aí vem um anjo da parte do Senhor e traz a resposta da oração dele. E esse anjo fala: Daniel, olha, há 21 dias que você fez uma oração, a sua oração foi ouvida. Isso é muito acalentador para o meu coração e para o seu coração, porque o anjo diz: olha, desde o primeiro dia em que você humilhou o seu coração, ou seja, ele fez um jejum, ele buscou a Deus para pedir uma resposta a uma oração, e esse anjo fala para Daniel: olha, desde o primeiro dia, profeta Daniel, que você buscou a Deus, a resposta já saiu. Porque às vezes a gente pensa, né, que Deus só vai responder no 21º dia. A oração foi enviada, a resposta já saiu. Só que houve uma resistência nos céus. Qual é o lugar onde os demônios operam? Tá? Não dá para gastar muito tempo nisso aqui, mas o apóstolo Paulo, nas lives anteriores, eu falei, né, ele conta a experiência dele ter ido ao terceiro céu. Ele usou essa palavra, tá? Terceiro céu. Tem muito mais céu do que isso? Não sei. Ele só disse que ele foi, Paulo, ao terceiro céu. Há um lugar que ele chama de terceiro céu e ele chama de paraíso. Está lá em 2 Coríntios. Ele foi ao terceiro céu. Volta lá na live e vê essa aula sobre isso. Fato é que, se existe terceiro, está subentendido que existe um segundo e que existe um primeiro. E a maioria dos estudiosos concorda em dizer que o primeiro céu refere-se ao céu que a gente vê, a atmosfera, tá? E que o terceiro céu seria então esse lugar aí onde Paulo fala que ouviu coisas que não é lícito ao homem dizer, coisas inefáveis, que ele não compartilha com ninguém, né? Então, esse terceiro céu seria um lugar mais próximo da presença do Altíssimo. Abaixo disso, então a gente tem o lugar dos homens, primeiro céu, o lugar do Altíssimo, possivelmente, terceiro céu, e entre isso, um lugar que a maioria dos que estudam associa ao que ele fala em Efésios 6,12 como regiões celestiais. Ou seja, neste momento, o diabo não está no inferno ardendo em chamas, tá? Porque o pensamento grego fez a gente acreditar que o diabo já está no inferno, tá? Mas toda leitura bíblica, se você for ler o Apocalipse, você vai ver que o lago de fogo é onde Satanás vai ser lançado. É um juízo futuro sobre ele, sobre quem segui-lo. Então, nesse momento, Satanás e os demônios não estão no lago de fogo. Onde que eles estão? Nas regiões celestiais, tá? Nos ares. O lugar de operação dos demônios é nos ares. Efésios 2 vai dizer que nós seguíamos, quando nós vivíamos na desobediência, nós seguíamos a potestade do ar. Tem várias referências bíblicas que mostram essa operação dos anjos caídos nos ares, na atmosfera, sobre os seres humanos, influenciando os reis da terra, como príncipes, né? Então, voltando ali a Daniel ora no primeiro dia. Sua oração é respondida no céu. Só que demora 21 dias para o anjo vir com a resposta para Daniel. E esse anjo vai dizer: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a resposta já saiu. Mas eu enfrentei resistência do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia. Algo mais ou menos assim que ele fala, né? Ele cita 2 príncipes, né, que não são coisa boa, obviamente, né? Se eles estão resistindo a uma resposta de oração, eles são opositores da resposta de Deus ali para o profeta Daniel. O que a gente aprende aí um pouquinho sobre o mundo espiritual, né? A gente aprende que existe então uma operação nos ares que influencia países, nações, né? Existem pessoas que ficam possessas de demônios, né? Imagine um país ser administrado por demônios, né? Então existem autoridades que estão além de pessoas, que estão sobre nações. E Daniel estava ali orando por algo que certamente incomodava esses principados, essas potestades. Você imagina Paulo entrando no mundo grego, entrando em Corinto, entrando em Éfeso,
Ele estava gerando um incômodo para aqueles príncipes, não humanos, mas espirituais, que há muito tempo governavam aqueles lugares. Seguindo aqui. Por esse motivo, ou seja, porque a nossa luta não é humana, e ela não acontece num território humano, ela é espiritual, ela acontece no território espiritual, Efésios 6,13. Por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecer inabalável, sem retroceder. A nossa batalha é permanecer firme. Parece que quando a gente pensa em batalha, a gente está pensando assim em avanços e conquistas, e eu acho que faz parte. Mas ele está dizendo, olha, se você permanecer firme no dia mau, porque o dia mau vem, né? Todo cristão enfrenta o dia mau. Quem sabe hoje para você foi um dia mau, né? Você enfrentou um dia mau, mas você precisa vestir a armadura de Deus para que você possa resistir firme no dia mau. O que significa? O dia mau pode vir. Satanás, você pode vir. Só que nesse dia que você vem para me resistir, eu não vou mover 1 centímetro, 1 milímetro do lugar em que Deus me colocou. Eu, Felipe Mouta, não abro mão de nenhuma convicção que o Espírito de Deus colocou em mim sobre o que eu preciso fazer e sobre quem eu preciso ser. E eu ainda vou dar muito trabalho para o inferno. Eu não retrocedo. Eu não recuo. Por isso eu vou tomar toda a armadura de Deus, para que eu possa revestir, resistir firme no dia mau, sem retroceder. 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. É o cinturão da verdade. E vestindo a couraça da justiça. Agora ele passa a descrever as peças dessa armadura. Vocês lembram que Paulo passou uma boa parte da vida dele preso, né? Você acompanhou comigo o livro de Atos, você viu aí um pouquinho da história de Paulo. Mais da metade do Novo Testamento aí possivelmente foi escrita por Paulo, e uma boa parte disso ele escreveu estando na cadeia, estando preso. Então, talvez a prisão tenha sido um auxílio, porque esse homem pregava o evangelho em tudo quanto é lugar. Se ele não fosse parado, a gente não teria os textos escritos, né? Ele deixou algo para o futuro da igreja, porque ele, de certa forma, ficou preso. Em Atos 28, no final da vida de Paulo, é o último capítulo do livro de Atos, eu vou ler aqui os últimos versículos. Você sabe que Atos foi escrito por Lucas.